Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SomaCast, um podcast desenvolvido pelo Grupo Soma, um grupo de pesquisa em saúde e manejo do solo, da Exalc USP. Eu sou o João Vitor Santos Paixão, sou estudante de engenharia agronômica da Exalc e atualmente trabalho há 3 anos no Grupo Soma. Junto comigo nós temos o Roberto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Roberto Pinheiro Júnior, eu sou engenheiro agrônomo e mestre e doutor em agronomia e ciência do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e desde março de 2023 tenho atuado como pós-doutorando no Grupo Soma da Exalc USP. Bem, antes de tudo, gostaríamos de estar agradecendo ao PSEG por todo o apoio e auxílio que vem nos dando para estar conseguindo desenvolver esse projeto. E hoje temos como convidado de um episódio muito especial da temática que é sobre desertificação e estratégias de avaliação da saúde do solo. E para isso nós trouxemos um convidado extremamente importante, o Ian. O Ian vai falar um pouquinho sobre a região semiárida do Brasil e os principais desafios da região. Bom, então fazendo uma prévia da apresentação do Ian, o Ian é engenheiro agrônomo e mestre em ciência do solo pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente ele é doutorando no programa de pós-graduação de Solos e Nutrição de Plantas da Exalc USP e tem trabalhado com conduzido pesquisas sobre a avaliação da saúde do solo dos núcleos de desertificação das drylands brasileiras. Bem, Ian, seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Quero agradecer ao Soma, agradecer ao PSEG pelo convite. Acho muito importante abrir esse espaço para que a gente possa estar falando sobre assuntos assim relevantes, falar sobre desertificação no mundo atual, tão afetado por mudanças climáticas. Eu acho que é falar sobre um tema muito importante. Então, acho que a gente aqui e o pessoal que está em casa tem muito a aproveitar desse nosso bate-papo hoje. Bem, antes de mais nada, aqui nessa mesa, acho que eu sou a única pessoa que vem do Sudeste. Vocês dois vieram do Ceará, vocês são mais do que pessoas ideais para estar comentando sobre, né? Sobre o que é o semiárido. Os filhos do sertão, né? Exato. Se vocês puderem introduzir um pouco para mim, para o pessoal que está em casa, que eu nunca visitei nenhuma região, nenhuma parte do Nordeste, de como que é o semiárido, como que funciona, se vocês puderem passar uma caracterização geral. Então, pessoal, antes de tudo a gente tem que diferenciar o que é caatinga do que é semiárido. Existe uma confusão muito grande entre esses dois termos, né? Caatinga relacionado ao bioma, o bioma caatinga que é encontrado dentro do clima semiárido. Semiárido, como eu falei, é um clima, né? Tipo, é mais relacionado a fatores climáticos. Aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, em que eles levam em consideração apenas o índice de aridez, aqui no Brasil nós levamos em consideração a precipitação média anual, menor ou igual a 800 milímetros por ano, o índice de aridez de 0,5 e o risco de seca de 60%. O que é esse risco de seca? Oi, antes de tudo, se puder falar para a gente um pouquinho do que é esse índice de aridez, para quem não conhece? Boa, o índice de aridez, João, ele é a relação entre a precipitação média anual e a evapotranspiração média anual, ou seja, aquela relação do que entra e do que sai. E daí vem a importância desse risco de seca. Risco de seca de 60% seria como 60% dos dias do ano em que não ocorreu chuva. Ocorreu perda através da evapotranspiração e não houve entrada de água no sistema. Então, delimitar o semiárido vem a partir disso. Mas daí entram aquelas outras características que são inerentes da região semiárida. Nós temos o semiárido mais populoso do mundo, são 29 milhões de pessoas vivendo naquela região. Eu falei do bioma caatinga. Bioma caatinga é o bioma que que mais faz parte dentro do semiárido brasileiro. Então a gente tem muita caatinga e a gente tem também um pouquinho de cerrado. E esse cerrado ocorre principalmente nas áreas de transição, né? Exatamente. De clima, ou talvez um clima um pouco mais úmido, que a gente chama de subúmido seco, né? Exatamente. A gente tem algumas áreas de transição dentro dessa região. A gente tem aquela transição
de zona da mata para semiárido, para sertão, como a gente fala, que é o que o pessoal conhece como agreste, né? O agreste de Pernambuco, super famoso. E tem também essas transições de cerrado. No Piauí, por exemplo, sul do Piauí, a gente tem a região de Jubués, que é muito famosa pela desertificação. É uma região de transição de semiárido, de bioma caatinga, para cerrado. Sim. E o que eu acho bacana disso também é porque muita gente associa que os estados do Nordeste que estão dentro dessa divisão política do semiárido são todos com esse clima seco. Mas a gente que conhece a realidade, por exemplo, no Ceará, a gente tem vários exemplos do efeito da topografia modificando o clima. Então, por exemplo, no sul do estado do Ceará, na divisa com o Pernambuco, a gente tem a Chapada do Araripe, que fica a mais de 900 metros de altitude. Então, o efeito do relevo nessas áreas faz com que a gente tenha um clima mais úmido e a gente consegue observar enclaves de cerrado, enclaves de Mata Atlântica, numa região toda envolta por caatinga. Outro exemplo também que acontece é no maciço Baturité, que fica no norte do Ceará. Tem todos os tipos de clima úmido que acontece no estado, ocorrem lá no maciço, inclusive produção de café arábica em sistema agroflorestal. Caramba. Quem não conhece a região nunca ia imaginar que teria café arábica de uma condição de clima frio e úmido, né, sendo produzido no estado do Ceará. Então, para as pessoas que têm pouco contato, ir a primeira vez no sertão e observar uma coisa como essa é até um choque, né? Uhum. Exato, e é importante a gente desmistificar essa ideia de que, por exemplo, no Nordeste é praia e além da praia vem toda aquela... É sertão. Ou é praia ou é sertão, toda né? aquela imagem de um ambiente seco, de um ambiente pobre, quando na realidade... Do solo rachado, né? Exatamente, quando na realidade foge totalmente dessas características que acaba que é o que é vendido, né, para a maioria das pessoas. Quando na verdade a gente tem uma região, sim, com potencial agrícola, uma região, sim, um dos maiores polos produtores de caprinos e de ovinos. A gente tem ali em região do norte do estado do Ceará. Tem inclusive uma estação da Embrapa lá, a unidade da Embrapa, caprinos e ovinos, Fica lá em Sobral, lá em se não me engano. Sobral, no Ceará, exatamente, que é o polo dessa região produtora de caprinos e de ovinos, que inclusive é um dos causadores, é um dos drivers da desertificação, que é esse mau manejo animal desses animais, principalmente nessa parte do norte do Ceará. E aproveitando a palavra, desertificação. Existe alguma diferença? Como que a gente consegue diferenciar desertificação de deserto? É a mesma coisa? Não. Cara, essa sem dúvida é um dos principais erros que ocorrem das pessoas confundirem o que é deserto, o que é desertificação. E imagino que é uma das perguntas que você mais recebe também. Exatamente. Não sei se o Roberto lembra, mas alguns anos atrás, eu acho que após um dos relatórios do IPCC, saiu uma notícia em um veículo bem famoso, inclusive, que dizia que no semiárido tem um deserto do tamanho da Inglaterra. Não sei se você lembra, mas saiu essa notícia que acabou espalhando pelo Brasil todo. O Brasil tem um deserto do tamanho da Inglaterra. Eles acabaram, né, meio que causando uma certa confusão e, principalmente com os pesquisadores do semiárido, em geral, a galera ficou bem chateada. Primeiro, deserto é uma coisa, desertificação é outra coisa. Se a gente pegar a história do deserto do Saara, a gente tem que remontar lá 5 mil, 10 mil anos atrás, onde a gente tinha uma região com características de savana. O deserto do Saara nem foi sempre aquela areia, desde lá do início, né? Tem uma evolução. O que caracteriza o deserto do Saara é essa transformação natural que ocorreu naquela região. Né? Entre a questão de movimentação de placas tectônicas, de movimentação de continentes, tudo isso levou para o que a gente tem hoje, o deserto do Saara, por exemplo, que é o deserto mais famoso do mundo. Então, quando a gente fala de deserto, a gente tem que sempre citar que é um ecossistema de formação natural. Quando a gente fala sobre desertificação, nós temos
primeiro que são em drylands. Desertos podem surgir naturalmente em qualquer parte do planeta. Quando a gente fala sobre desertificação, nós falamos apenas sobre essas regiões que ocorrem dentro de drylands. O que é drylands, Ian? São as chamadas, em tradução literal, as terras secas, né? A gente pega as áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Essas são as chamadas drylands. Ian, por acaso o Cerrado ele chega a ser uma drylands ou não? João, ainda não. A gente acredita que talvez num futuro, com o avanço, por exemplo, das mudanças climáticas, a gente pode ter partes do Cerrado tornando-se drylands. Principalmente nas fronteiras, eu imagino. Exatamente, essas áreas que até o Roberto falou no início, que são as áreas de transição. Existem estudos, inclusive, que falam sobre mudanças, por exemplo, do Cerrado, mudanças características do Cerrado, empobrecimento, uma redução de espécies vegetativas, enfim, algo saindo mais daquelas características do Cerrado e algo mais parecido com o bioma Caatinga. Então, existe uma mudança e que cada vez mais tende a crescer, principalmente com o avanço das mudanças climáticas. Uhum. E pegando esse gancho das mudanças climáticas, né, nessas projeções que o painel intergovernamental das mudanças climáticas, né, que é o IPCC, mostra esse melhor cenário possível até 2100, né, que seria o aumento de 1,5 graus na temperatura global. E o problema é que, mesmo nesse melhor cenário, o impacto nas drylands das mudanças climáticas vai ser maior ainda. Né? Um estudo recente que foi publicado na revista Stotten, uma revista muito boa, mostrou que até 2100, nesse melhor cenário, a expansão na área global de drylands vai ser de 7%. Então, as áreas secas no globo vão ultrapassar as áreas úmidas. E um problema maior ainda é que desse total de área que vai expandir, quase 80% vai ocorrer em países em desenvolvimento, o que agrava ainda mais os problemas de desigualdade social e desenvolvimento humano. Então, mostra quão árdua vai ser a missão desse combate à desertificação e mudanças climáticas. Né? Sim. E assim, talvez, para ficar mais claro para o pessoal, quais são os processos os fatores que aumentam essa desertificação, que envolve a desertificação? João, quando a gente fala sobre desertificação, a gente falou sobre a questão agora ambiental, as mudanças climáticas, a gente também tem um papel fundamental, o homem como um vilão durante esse processo. Desertificação tem também os fatores antropogênicos, tem a ação do homem, desmatamento, a criação animal, o manejo incorreto do solo, o mau uso do solo, são todos fatores que acabam levando à desertificação. Eu trabalho inclusive ainda com um núcleo de desertificação de Irauçuba, que fica no Ceará. Tem alguns dados assim, bem interessantes, lá ainda do Brasil colônia, quando foi mandada uma expedição lá para o norte do Ceará, para eles poderem estar fazendo uma avaliação da fitofisionômica da região, avaliar as plantas, etc. E já nesse relatório, lá do século XVIII ainda, a gente tem já algumas informações que falam de uma degradação do solo. Caramba. De locais lá em Irauçuba, lá em Sobral, locais onde houve uma retirada da vegetação, já havia-se uma vegetação mais esparsa, mais sem presença de uma diversidade maior de espécies vegetais. Tudo isso já era relatado lá em 1800. E hoje em dia, isso veio crescendo, tanto que hoje no Ceará tem um dos principais núcleos de desertificação do Brasil, que é Irauçuba, e a gente tem uma área que, inclusive, fazer coleta lá é um desafio? É um desafio muito grande, por toda a dificuldade que tem, o lugar extremamente quente, acaba batendo 40 graus, por exemplo, temperatura do solo também lá em cima, e uma produção ainda de animais. A gente tem ainda muitos caprinos e ovinos. Se for lá em Irauçuba, por exemplo, você vai andar pelos locais desertificados,
você ainda vai encontrar alguns animais. Ainda vai encontrar uma cabra, uma ovelha, vai encontrar ainda um animal desse tipo lá tentando retirar alimento de algum local ainda, né? Mas é subsistência, perdão? Sim, subsistência. Tentando tirar alguma coisa de uma produtividade de pastagem tão baixa, né? Associada à seca. E até estudos mostram que de avaliação do clima que as áreas próximas desses núcleos de desertificação têm um índice de aridez ainda mais baixo, né? Isso. Que vai ainda mais seco. Então, a estratégia de recuperação dessas áreas, né, que é um pouco que você tem trabalhado, fica até mais complicada, né? Porque Exato. se o problema está vinculado à seca e nessas áreas a seca é ainda mais intensa, é um desafio muito grande trabalhar com isso, né? Exatamente. Aí entra um dos principais... quando a gente fala sobre recuperar uma área degradada, a gente imagina aumentar os estoques de carbono nesse local. Imagina tentar recuperar os estoques de carbono num local com uma situação desse tipo. Torna-se uma tarefa bem árdua, mas que é possível. Uhum. E vocês estão comentando dessa diversidade incrível da mesorregião, né, ali de onde vocês são. Vocês conseguem passar para a gente alguns dessas regiões que estão enfrentando problemas com essa situação da desertificação? João, no mundo, a desertificação ela é um problema real. Ela não é mais algo futuro. É como as mudanças climáticas. Antes, a gente falava sobre mudanças climáticas como sendo algo daqui a 100 anos, algo daqui a 200 anos, como se os efeitos dessas mudanças climáticas fossem ser sentidas para as próximas gerações. A nossa geração ela já sente os efeitos. Basta a gente olhar para a Amazônia, seca de 121 anos, nunca houve uma seca como a que está ocorrendo agora na Amazônia. A gente tem um exemplo dessas chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, verdadeiros vendavais. O El Niño chegando agora, então a gente já espera que venha uma temporada de mais seca para o semiárido nordestino. Então, tudo isso tende a aumentar. E quando a gente exporta, sai do micro aqui do Brasil, por exemplo, e vai para o mundo, a gente se depara com algumas situações que também são bem complicadas. Uma das principais áreas de desertificação no mundo é o que a gente chama do chifre africano. Região da Somália, da Etiópia, do Quênia. Se a gente for imaginar um mapa, é aquela partezinha da África que fica próxima à Arábia Saudita, a área também... O norte da África todo, de maneira geral, né? Exatamente. E no chifre da África, em específico, eles passam por uma situação extremamente calamitosa. O avanço da pobreza, eles passam lá pela maior seca dos últimos 40 anos. Nossa. Então, no ano de 2021, mais de 1,5 milhão de bovinos acabaram morrendo. Estima-se que entre 7 a 10 milhões de pessoas já acordam nessa região com fome. Nossa. Sem ter um prognóstico de que tenha comida durante o dia. É uma situação bem complicada. Mas daí a gente sai da África, de uma região que sofre muito com a pobreza, e a gente vai para outra área de desertificação no mundo, o meio oeste dos Estados Unidos, né? Nevada, Arizona, regiões que acabam tendo... Novo México, o sul da Califórnia também, né? O sul da Califórnia, são regiões que sobrevivem com a desertificação. Tem também uma questão de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento, a agricultura mesmo na região. Eles conseguiram se adaptar a tudo isso. Em Las Vegas, por exemplo, tem um exemplo muito famoso. Eles têm algo como se fosse um açude lá em Las Vegas. Eles optaram por não fazer um espelho de água muito grande. Então, eles têm um espelho de água relativamente pequeno, com a profundidade muito grande. Então, eles conseguem reduzir essa evaporação. A superfície de evaporação, né? Exatamente. E eles colocam bolas, tem umas bolas pretas que ficam sobre a água. É bem interessante como eles... Na evaporação condensa e retorna, né? Não é perdida. Exatamente. Que legal. É uma estratégia que eles têm para poder estar
está diminuindo esses efeitos da desertificação. A famosa estratégia de convivência contra a seca, né? Que a gente cita tanto. Exatamente. Se a gente for pegar o semiárido mesmo, ele já é... As pessoas que vivem, elas já estão acostumadas. Se a gente for na casa de qualquer pessoa que viva dentro do sertão nordestino, vai ter uma cisterna. Sim. As pessoas, elas estão preparadas. É quase comum na paisagem a cisterna, né? Exatamente. Tanto que hoje a gente não fala mais, olha, gente morre de seca no semiárido. Morre de sede no semiárido. Isso não procede mais. Hoje em dia, o nordestino, a pessoa que vive no semiárido, ele conseguiu se adaptar a essa situação e hoje ele consegue sobreviver. Mas há situações, como, por exemplo, o caso do Mar de Aral. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Não conheço. O Mar de Aral, ele foi o quarto maior lago do mundo. Fica na região central ali da Ásia, perto do Mar Cáspio. O homem, ele conseguiu secar o mar. Para vocês terem uma noção de quão o homem ele consegue ser destrutivo. O Mar de Aral, ele serviu como fonte de água durante muitos e muitos anos para a produção de algodão, principalmente financiado pelos russos. Rússia acaba tendo na época a União Soviética ainda, acaba tendo uma influência muito grande sobre aquela região. Então eles acabaram criando canais que desviaram a água que ia para o Mar de Aral. Porque o Mar de Aral ele era sustentado, a água que vinha para o Mar de Aral vinha de outros rios famosos da região. Então eles retiravam a água desses rios, a água parou de chegar no Mar de Aral e o mar secou. Hoje, quando você busca imagens sobre o Mar de Aral, você vê uma extensão quilométrica, um cemitério de navios, você vê grandes embarcações no lugar seco, que outrora era vida de animais, que representava vida de animais, sobrevivência de seres humanos, em uma região também semiárida. Então o homem ele conseguiu destruir. Infelizmente. Isso é um dos principais casos, é um genocídio ambiental. A gente pode até tentar usar esse termo, do que o homem conseguiu fazer no Mar de Aral. Por isso que vem aquela importância que a gente sempre tenta trazer, inclusive a gente agradece pelo espaço para poder falar sobre desertificação, para poder falar de semiárido, para que a gente possa também alertar o pessoal que está em casa, alertar todo mundo sobre esses perigos, sobre essa realidade que ela está estreita. Ela não é algo para daqui a 100 anos, é algo para amanhã, é algo que a gente já vive hoje. Ian, você citou diversas regiões, até globais, né, de vários continentes. Aqui no Brasil também acontece. Existe alguma diferença entre o processo de desertificação entre essas regiões ou é a mesma coisa? João, os fatores são os mesmos, ambientais e os antrópicos. Sempre a gente parte desse ponto. Aqui no Brasil hoje nós temos 4 núcleos de desertificação. Locais onde a desertificação, a degradação do solo, ela chegou a níveis altíssimos e que nós temos já os chamados núcleos de desertificação. Temos o núcleo de Irauçuba, que fica no Ceará. Temos um núcleo de Gibués, que fica lá no sul do Piauí, que fica nessa zona de transição de Caatinga para Cerrado. Temos um núcleo de Cabrobó, que fica no sul ali do estado do Pernambuco, que já fica próximo, inclusive, ao Rio São Francisco. E temos a região do Seridó, que fica... O pessoal imaginar o mapa do Brasil, aquela parte inferior do Rio Grande do Norte com a Paraíba. É o 4º núcleo de desertificação que nós temos no Brasil. Por hora, esses núcleos eles tendem a aumentar. Na Paraíba, por exemplo, a gente tem o impossível núcleo, que é o núcleo de Cariris Velhos. Uma região eu tive a oportunidade de conhecer o local. É tão degradado quanto Irauçuba, quanto os outros núcleos. Então, infelizmente, esse número ele tende a aumentar. Esses núcleos eles acabam crescendo e as regiões que são vizinhas desse núcleo
elas acabam também entrando na onda, digamos assim, e vão sofrer também com a desertificação. Se eu não me engano, foi no início dos anos 2000 que o Ministério do Meio Ambiente fez um mapa de suscetibilidade à desertificação do Nordeste. E aí eu acho que esse Cariri's Velhos estava inserido dentro dessa região, né? Isso, só que depois houve um novo estudo onde eles resolveram delimitar em apenas 4. Entendi. Aí entram esses 4 núcleos. Inclusive, o estado do Ceará ele é 100% suscetível à desertificação. Nossa. 100% suscetível à degradação. É um número... Bem assustador. Exatamente. E, assim, para parar de ir por esse lado tão assustador, a gente procurar uma maneira de talvez reverter. Existe alguma estratégia? Ou se já existe, quais são as principais estratégias para estar recuperando essas áreas? Então, João, nessas áreas de desertificação, a gente já tem algumas técnicas que são utilizadas para poder estar tentando reverter um pouco desse cenário. No Ceará, por exemplo, a gente tem as chamadas áreas de exclusão, né? a exclusão do pastoreio. No Ceará, no início dos anos 2000, a Universidade Federal do Ceará conseguiu uma área bem desertificada, altamente degradada, lá em Irauçuba. Os pesquisadores, então, eles criaram essas zonas, essas áreas de exclusão. Cercaram e deixaram o seu pousio para se recuperar, se regenerar naturalmente. Hoje, 23 anos depois, a gente já tem uma mudança muito grande para essas áreas. A gente percebe que não há ainda uma grande diversidade de espécies vegetais, mas há uma maior abundância de plantas nessa região. Em Irauçuba, por exemplo, é bem interessante, tem uma cerca que divide, tem esses clusters de áreas recuperadas, tem uma cerca que divide. De um lado você vê uma vegetação mais densa, a presença de vegetação, enfim. E de plantas herbáceas, né? Plantas herbáceas, arbustos. E de outro você vê apenas aquele manto cinza. Solo limpo, né? Sem cobertura nenhuma. Exato, aquele solo limpo sem... Eu tive a oportunidade de ver essa foto e o que você está falando é exatamente embaixo... Essa transição é exatamente embaixo da linha do arame da cerca, né? Exatamente. Para ver como é uma estratégia de se aumentar os teores de carbono no solo. Aí a gente vai para Jubués. Jubués é uma região que sofreu muito com mineração. Jubués, ali no sul do Piauí. As imagens de lá são assustadoras. A gente tenta remontar, imaginar o pessoal que está em casa, imaginar o deserto do Saara vermelho. É isso. Você vai ver dunas e dunas e dunas de areia, só que vermelho. Erosão em vossorocas gigantescas. Exatamente. Né? É um cenário também assustador. Lá tem as plantas de cobertura e tem as barragens de contenção para poder evitar o avanço dessa erosão. Lá em Cariri's Velhos, né, que eu tive também, como falei para vocês, tive a oportunidade de conhecer, lá eles também eles instalaram áreas de exclusão do pastoreio. E é incrível como em 15 anos, foi montado, se não me engano, em 2008, como em 15 anos tem uma mudança visual. É aquela coisa que é você vendo mesmo. Você vê uma área que não tinha nada de vegetação, que não tinha nem solo, já era a rocha exposta. E você vê essa mudança em 15 anos de uma área que estava nesse estado para uma área com uma densidade maior de plantas. Como eu falei, talvez você não conheça, não consiga uma grande diversidade de espécies vegetais, mas tem um aumento muito grande de espécies vegetais nessa área, que é uma das ideias principais para poder recuperar essas áreas degradadas. É fazer com que aquelas plantas, com que aquela biomassa que é produzida por essas plantas, com que ela permaneça mais tempo no solo, com que ela permaneça mais tempo cobrindo o solo. Se eu tenho uma planta em uma área e ela vai desenvolver a sua biomassa, vai chegar a estação seca, logo ela vai perder, logo ela vai se degradar, logo ela vai desaparecer, vai ficar cinza, né? Como as plantas da caatinga. E a própria origem do nome da caatinga, né? Que é mata cinza, né? Exatamente.
Daí, por outro lado, se você tem uma maior densidade de plantas, vai chegar no final da estação seca, você ainda vai ter algum tipo de cobertura no solo. Ô Ian, só para eu entender, eu não sei se às vezes ficou muito claro, é só apenas a exclusão de que haja algum tipo de plantio, algum manejo nessa área. Por acaso, essa vegetação, ela é advinda do banco de sementes ou tem algum incentivo para algum plantio ou semear algum outro tipo de vegetação? João, para a área de exclusão é apenas a recuperação natural. A semente que está lá, ou então que ela vai ser levada lá pelos pássaros, pelo vento mesmo, né, a ação do vento naquela região, é o que vai contribuir para o crescimento dessas espécies vegetais. A ideia é essa. A área de exclusão, recuperação natural é permitir que aquela vegetação, que aquele pequeno ecossistema local ele consiga se recuperar, ele consiga se regenerar de forma espontânea. Voltando talvez um pouco pro cerne do grupo, não sei se vocês dois conseguem me ajudar. Como que a gente consegue fazer a avaliação dos indicadores da saúde do solo na região do semiárido? Porque imagino eu que deve ser completamente diferente como se eu fosse analisar aqui em Piracicaba ou então analisar no sul. São outros fatores que têm que ser levados em conta? Sim, eu acho que está associado principalmente à dificuldade de coleta. Porque às vezes a gente é muito criticado. Por que não fez a coleta do anel volumétrico? Então, só um número básico. No bioma Caatinga, 20% da cobertura pedológica dos tipos de solo são neossolos litólicos. Solos que têm um contato com a rocha nos primeiros 50 centímetros. Outros tantos planossolos, com estrutura colunar, muitas vezes, dos planossolos nátricos. Então, a dificuldade de coleta nessas áreas, principalmente para avaliação de atributos físicos, é muito grande. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer para quantificar a densidade do solo? Fazer o método torrão. Isso. E aí, outra dificuldade também, a logística de transporte das amostras para chegar num laboratório, sabe? Então, a dificuldade de avaliação da saúde do solo está muito relacionado aos aspectos logísticos, né? E também da dificuldade de coleta de amostras no campo, né? E, assim, o Roberto, se puder explicar para o pessoal um pouco o que é esse método torrão, eu particularmente nunca ouvi falar. Bom, esse método seria uma alternativa de quando a gente não consegue coletar o anel volumétrico para avaliar a densidade do solo. Então, resumidamente, a gente pega um torrão, impermeabiliza esse torrão, quantifica a massa desse torrão e depois coloca esse torrão em uma proveta volumétrica. E aí, pela diferença massa-volume, que é a densidade do solo, a gente consegue quantificar a densidade do solo. É algo bem complexo, né? Sim, bem diferente do que e se bem faz. trabalhoso também para essa logística toda, né? Sim. E talvez agora a gente já consegue entender um pouquinho sobre a desertificação e dessa dificuldade de avaliação da saúde do solo. Ainda nessas regiões, ao redores, ainda há produção vegetal. E como você mesmo falou, Ian, a produção lá é extremamente abundante, né? Abundante de diversidade. Para quem está nessa região, vocês têm alguma estratégia que possa talvez influenciar uma boa produtividade? Há alguma coisa, algum tipo de incentivo para melhorar a produção agrícola na região? Bom, a fruticultura irrigada no Nordeste é um dos maiores exemplos de sucesso disso, né? Então, a gente tem um clima super propício à fruticultura tropical. Temos vários exemplos, por exemplo, os perímetros irrigados que tem lá na região de Petrolina. A manga padrão exportação de melhor qualidade que você possa imaginar. Outro grande exemplo é o famoso melão de Mossoró, né? Que fica lá na Chapada do Apodi. Inclusive, a Chapada do Apodi, que é essa região grande produtora de melão, ela fica na divisa do Ceará, no nordeste do Ceará com o Rio Grande do Norte, né? Essa região lá. Então, o padrão de qualidade das frutas elevadíssimos. E interessante também, porque você pensa, se a região sofre tanto com seca, como é que tem perímetro irrigado? Então, na década de 70, 80, o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, construiu reservatórios gigantescos na região semiárida do Brasil. Inclusive, no Ceará, tem o açude Castanhão, que tem uma capacidade de mais de 7 bilhões de metros cúbicos de água. É um dos maiores reservatórios construídos da América Latina. E aí, como é que a água chega nesse perímetro irrigado? Basicamente, esses grandes açudes
perenizam os rios e faz com que a água chegue até os perímetros irrigados. E aí, essa é uma grande alternativa que a gente tem de fruticultura irrigada na região. Uhum. Porém, a gente tem um projeto também muito interessante, com parceria com o professor Gonçalo Pereira, lá da Unicamp, que é a produção da agave, que é muito famosa na região da Bahia, muitos chamam de sisal, né, por conta da produção da fibra. E esse projeto tem buscado desenvolver estratégias para expandir a produção de biocombustíveis a partir da agave, que a planta tem um potencial gigantesco de produzir etanol de primeira e segunda geração a partir da agave. E os resultados preliminares mostram um potencial gigantesco da agave e aí contribuindo de novo com as soluções baseadas na natureza, né? A transição da matriz energética e uma planta que tem o seu centro de origem no México, nas regiões áridas e semiáridas do México e dessa região mais seca dos Estados Unidos que a gente comentou. Então, planta extremamente adaptada à condição de clima seco, adaptada a solos rasos, como a gente observa que tem muito no bioma Caatinga, nas drylands. Então, é uma estratégia excelente, tanto para contribuir com as mudanças climáticas, como para gerar renda para essa região que é tão sensível, né? Como a gente... Isso em regiões que não é possível essa irrigação. Perfeito. Ou que o custo de irrigação inviabiliza, né? Uhum. Essas áreas que sofrem desertificação, basicamente agricultura de subsistência, se a gente tem uma planta como a agave que se desenvolve muito bem, é uma alternativa excelente. Uhum. Bem, para finalizar nossa conversa, eu gostaria de vocês dois, agora, deixa o desafio, aí eu acho que o Roberto estava preparado para essa pergunta. Como que vocês enxergam o futuro dessa temática de desertificação, estratégias de metodologia de saúde do solo na região do semiárido? O que vocês veem como perspectiva, talvez aí para os próximos anos na região, que nós deveríamos estar de olho? Então, João, particularmente eu acho que o prognóstico futuro ele não é muito animador. Eu vejo em um futuro próximo as mudanças climáticas elas atuando cada vez mais, assim como o homem, infelizmente, atuando contrário à recuperação de áreas degradadas. Pelo contrário, ele vai degradando cada vez mais. E com o avanço das mudanças climáticas, o que a gente está vendo hoje no Brasil, seca, como eu falei no início, na Amazônia, essas tempestades torrenciais lá no sul do Brasil, eu vejo isso aumentando cada vez mais. E, particularmente, para os anos próximos, talvez os 50 próximos anos, eu não vejo uma melhora desse quadro. Talvez para frente, com as futuras gerações, a partir da gente mudando um pouco os seus hábitos, o seu estilo de vida, talvez a gente tenha uma mudança nesse quadro. E só pegando o gancho, eu acho que o cenário realmente é pessimista, só que o que falta, na minha opinião, são políticas públicas consolidadas para combater isso. Porque enquanto a gente observar esse aumento das áreas de desertificação, esse aumento das drylands no Brasil e no mundo, sem ter política pública, sem ter estratégias de convivência com a seca consolidadas, tanto para captação de água como para a otimização do uso da água, né? Porque a água é um fator muito importante nessas regiões. Então, eu acho que políticas públicas voltadas para isso, tanto para fomentar a produção agrícola dessas regiões, como para combate as causas de degradação, como a desertificação, que é uma das principais na região. Então, depois dessa mensagem de vocês, a gente está chegando no final do episódio. Eu gostaria muito de agradecer por todas essas informações que vocês passaram. Com certeza, eu vou estar saindo hoje daqui com uma outra visão. Particularmente, nunca tive tanto acesso a essas informações. E realmente algo que é alarmante, é algo bem preocupante. Por isso, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Ian. Valeu por ter vindo aqui hoje, ter aceitado o convite. Agradecer novamente ao PSEG por todo o apoio que vem nos dando. E para quem quiser saber mais sobre essas informações, informações do grupo ou outros assuntos, eu recomendo estarem nos seguindo nas mídias sociais, como o Instagram, o YouTube, o LinkedIn e principalmente o nosso site, que é o soma.com.br.
Deixo agora um espaço aberto para você, Ian, para você agradecer ou quiser deixar alguma última mensagem. Esse é o seu momento. Então, quero primeiro agradecer ao Soma pelo convite, agradecer pela oportunidade. É muito bom quando a gente tem um espaço aberto para que a gente possa falar sobre temas assim tão importantes, temas tão relevantes para o nosso país e para o mundo principalmente, né? É a vida de milhões, é a sobrevivência, é o bem-estar de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo que vivem nessas áreas, que vivem em drylands, que vivem em áreas desertificadas. É o bem-estar de toda essa população que tá em jogo. E eu fico muito feliz, mais uma vez, pelo convite, para o pessoal de casa que quer acompanhar mais o trabalho da gente, pode entrar no site do Soma, como o João falou, buscar lá o e-mail para entrar em contato, alguma parceria, alguma dúvida, alguma curiosidade. A gente tem também um material que já foi publicado também sobre desertificação, sobre semiárido. O pessoal tem um material para poder estar acompanhando e vendo o que a gente anda fazendo. Sim. Então, muito obrigado novamente a vocês dois. E pessoal que está em casa, fiquem de olho aí nos nossos próximos episódios. Até mais!